E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula do nosso canal Matemática Integral. Eu sou o professor Alderi Júnior e traremos aqui os conceitos de progressões geométricas, a famosa PG. Essa que é a segunda parte da nossa aulinha. Desde já, deixe o seu gostei, se inscreve aqui no nosso canal Matemática Integral e deixe sugestões e comentários. Roda a vinheta, vamos ao vídeo. Então pessoal, vamos começar aqui falando sobre a soma dos n primeiros termos de uma PG finita. Então a gente vai considerar essa PG, A1, A2, A3, até o AN. Eu coloquei aqui também o AN-1. E essa PG tem razão que nós vamos demonstrar aqui uma formulazinha que permite a gente calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG finita. Então pessoal, para somar esses n primeiros termos, eu vou fazer o quê? Vou pegar o A1 somar com A2, somar com A3 e por aí vai, né? Então vai ficar o A1 mais A2 mais A3. Vou somando, aí eu vou somar o AN-1 mais o AN. Então isso é somar. Somar todos esses termos. Então somando n termos dessa progressão, eu tenho a soma de A1 mais A2 até o AN. Tudo bem, né? Eu vou inicialmente multiplicar os dois lados pelo valor Q. Se eu multiplicar Q nos dois lados da igualdade, eu não vou alterar a minha igualdade. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar tanto essa igualdade aqui por Q, aí vai ficar Q vezes Sn, e vou multiplicar Q aqui também. Ou seja, cada elemento desse vai ficar multiplicado por Q. Então aqui, ó, Q vezes Sn, aí eu tenho um A1 vezes Q, A2 vezes Q, A3 vezes Q, e por aí vai. Aí eu tenho o AN-1 vezes Q e o AN vezes Q. Não alterei nada, né? Vamos perceber o seguinte. Quem é A1 vezes Q? Não é um A2? Quem é o A2? Não é o seu anterior vezes a razão? Ou seja, o A1 vezes Q. Então, ao invés de colocar A1 vezes Q, eu vou colocar o A2. Quem é A2 vezes Q? Ora, se eu pegar o segundo termo e multiplicar pela razão, eu vou obter o terceiro termo. Então, o A2 vezes Q é igual ao A3. Quem é o A3 vezes Q? É o A4. Vamos olhar para cá. Quem é o AN-1 vezes Q? Se eu pegar o AN-1 e multiplicar por Q, eu vou obter o AN. Então, isso aí vale AN. Então, eu vou reescrever essa nossa equação. Então, o A1 saiu, né? E ficamos aqui com a n vezes Q do final. Repetimos esse outro lado da igualdade. Vou subtrair Sn dos dois lados. Mas quem é Sn? Sn é isso aqui, né? Ó, a gente viu no início da nossa demonstração. Se eu vou subtrair, ou seja, tudo isso vai ficar negativo. Então, se eu tenho menos S de n, eu vou ter menos A1, menos A2, menos A3, menos AN-1, menos AN. Certo? Então, eu tenho essa equação e eu vou subtrair essa, não é verdade? A2 menos A2 não vai dar zero? Então, eu vou cortar. A3 menos A3 não vai dar zero? Então, eu vou cortar. A4 menos A4 vai dar zero. Concorda que vai ter por aqui um AN-1 positivo, e quando eu subtrair com esse AN-1, eu vou obter zero também. E nós podemos perceber também que se eu pegar AN aqui e subtrair esse AN, eu vou obter zero. Então vamos fazer as contas agora, o que sobrou, né? Pessoal, desse lado da igualdade fica Q vezes Sn menos Sn, né? E aqui sobrou só o menos A1 e o AN vezes Q. Então a gente parou aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse Sn aqui em evidência. Ele está nesses dois monômios. Eu vou ter o Sn vezes Q. Ó, Sn vezes Q dá Sn vezes Q. Sn vezes menos 1 dá menos Sn. E aqui o que foi que eu fiz? Eu repeti o menos A1. E o AN eu escrevi como sendo o termo geral. A gente sabe que o AN é igual a quem? Ao A1
vezes Q elevado a N menos 1. A gente viu isso no termo geral, então só substituir e repetir o Q. Num produto de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, o que é que vai acontecer? Conservei a base e somei agora os expoentes, ou seja, esse n menos 1 mais o 1 que eu tenho aqui. Quando eu fizer essa continha, né, menos 1 mais 1 dá 0, então vai sobrar só o n. Então eu vou repetindo aqui, eu vou ter o A1 vezes Q elevado a n. Agora, eu vou colocar esse A1 em evidência. Se eu pegar A1 e multiplicar por Q elevado a n, vai ficar A1 vezes Q elevado a n. Se eu pegar o A1 e multiplicar por menos 1, eu vou ter o menos A1. Só mudei de posição para organizar. Então, o que é que eu vou fazer? Esse Q menos 1 vai passar para o outro lado dividindo. E a gente monta aí a nossa formulazinha. Essa é a fórmula para calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG finita. A gente tem aqui um exemplo, né? A tabela seguinte informa a projeção do número de livros vendidos em uma livraria nos primeiros anos de atividade. Então a gente tem aí, primeiro ano, vendeu aí 50 mil livros, no segundo ano 60 mil livros e por aí vai. Se for mantido esse padrão, qual será o total de livros vendidos nessa livraria nos 10 primeiros anos da atividade? Aí pede para a gente considerar o 1,2 elevado a 5 como sendo aproximadamente 2,5. Então, nós vamos fazer o seguinte. Inicialmente, nós sabemos que precisamos calcular a soma do número de livros, né, nos 10 primeiros anos de atividade. Então, nós sabemos que nós teremos que utilizar a fórmula que a gente acabou de demonstrar, né? Mas para usar essa fórmula, eu preciso de algumas coisas. Eu preciso do valor do A1, que eu tenho, é 50 mil. Eu preciso do N, que eu também tenho, né? Se é nos 10 primeiros anos da atividade, eu tenho um S10, então o N é 10. Mas eu não tenho a razão. Para achar a razão, nós só precisamos dividir um número pelo seu anterior. Então vamos dividir 60 mil por 50 mil. Dá 1,2. Então esse é o valor da nossa razão. Então vamos substituir. Nós queremos achar o S10, o A1 é 50 mil, o N é 10 e o Q, a razão, é 1,2. Perceba que eu tenho 1,2 elevado a 10. Eu não sei quanto dá isso, mas a questão nos informa que 1,2 elevado a 5 é 2,5. Então, vocês concordam comigo que eu posso separar dessa forma? 1,2 elevado a 10 é a mesma coisa que 1,2 elevado a 5 vezes 1,2 elevado a 5. Né? A gente sabe disso porque se a gente aplicar a regrinha do produto de potências de mesma base, eu vou conservar a base e vou somar os dois expoentes. 5 mais 5 dá 10. Então é a mesma coisa. Mas por que eu fiz isso? Fiz isso porque eu tenho o valor disso aqui, de 1,2 elevado a 5. É 2,5. Então aqui eu vou ter 2,5 vezes 2,5. E embaixo, né, nós temos 1,2 menos 1, que dá 0,2. Em relação a essa potência, eu tenho um valor de 1,2 elevado a 5, que é 2,5. 2,5 vezes 2,5, né? 2,5 vezes 2,5 é 6,25. 6,25 menos 1 é 5,25. 5,25 vezes 50 mil é 262.500. 262.500 dividido por 0,2 é 1.312.500. Ou seja, depois de 10 anos, essa livraria terá vendido um total de 1.312.500 livros. Agora imagine fazer isso na mão, né? O trabalho que dá. Então essa formulazinha, tanto o termo geral como também a soma dos termos de uma PG finita, facilita esse nosso trabalho. Então agora vamos falar da soma dos termos de uma PG, só que agora uma PG infinita. Nós vamos considerar o AN como uma sequência expressa pelo termo geral seguinte aí. O AN vai ser igual a 1 sobre 10, tudo isso elevado a N. E esse N, é claro, é um natural não nulo, que está no domínio da nossa sequência, como a gente já aprendeu. Nós vamos atribuir valores para esse N, valores como 1, 2, 3 e por aí vai,
para caracterizar uma sequência. Então, primeiramente, para o n igual a 1, o que é que a gente vai ter? Substituindo nessa formulazinha aí. Eu vou substituir o n por 1. Então, eu vou ter o A1 é igual a 1 sobre 10 elevado a 1. Ah, isso aí vai dar 1 sobre 10. Que é 0,1. Não é verdade? Agora, o nosso n vai valer 2. Então, onde tiver n, eu vou colocar um 2. Então, eu vou ter o A2 é igual a 1 sobre 10 elevado a 2. Lembra da propriedade de uma divisão de números elevados ao mesmo expoente, né? Todos os dois números estarão elevados a esse mesmo expoente. Ou seja, teremos 1 ao quadrado dividido por 10 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e 10 ao quadrado é 100. 1 dividido por 100 é 0,01. Agora, o n vai ser 3. Ou seja, onde tiver n, nós vamos substituir pelo valor 3. Então aqui eu vou ter o A3 igual a 1 sobre 10 elevado a 3. Novamente, eu tenho um quociente de dois números. Esses dois números ficaram elevados a esse expoente 3. Então eu terei 1 ao cubo dividido por 10 ao cubo. 1 ao cubo é 1 e 10 ao cubo é 1000. 1 dividido por 1000 é 0,001. Pessoal, isso vai continuar, tá? Digamos aí que eu coloco o n valendo 10. Como vai ficar? Então, ao invés de n, nós teremos o valor 10. Então, eu terei o A10 igual a 1 sobre 10 elevado a 10. Então, agora, né, os dois números estarão elevados a 10. 1 elevado a 10 dividido por 10 elevado a 10. Pessoal, 1 dividido por 10 elevado a 10, se a gente efetuar essas contas, nós teremos esse valor aqui. Nós temos essa PG aí, não é verdade? 0,1, 0,01, 0,001 e por aí vai. Qual é a razão? É 1 sobre 10, não é verdade? Como a gente sabe? A gente pega um elemento qualquer e divide pelo seu anterior. 0,01 dividido por 0,1 vai dar 0,1, que é 1 sobre 10. Então, essa é a nossa razão. Então, podemos perceber que quanto mais o expoente n aumenta, ou seja, quanto maior o valor para n que a gente atribuiu, né, anteriormente, o valor desse termo todo, ou seja, desse AN, vai ficando cada vez menor, vai ficando cada vez mais próximo de zero, não é verdade? Se a gente observar essa sequência, quanto maior fica o nosso n, mais perto de zero esse número vai ficando. Então, dizemos que isso aí é o limite do AN quando esse n tende ao infinito. O que é que isso quer dizer? Nós representamos dessa forma. Ou seja, o limite do AN, ou seja, da nossa PG em questão, quando esse n aqui ele tende ao infinito, ou seja, quanto maior o n que a gente atribuir tendendo ao infinito, a gente não aumentou, então isso vai ao infinito. Quanto maior o valor de n, mais esse valor do nosso AN se aproxima de zero. Vai se igualando a zero. A gente também pode representar dessa forma, né? Dessa forma aqui eu só troquei o AN pela própria expressão. Quem é o AN? É justamente 1 sobre 10 elevado a n. Então, pessoal, quanto maior o valor de n que a gente atribui, mais próximo de zero esse AN vai ficar. Mas o que é que a gente quer dizer? De uma forma geral, para a gente calcular a soma dos termos infinitos de uma PG com a razão Q, tal que esse Q esteja entre menos 1 e 1, é óbvio, né? Vamos observar o seguinte. Nós temos um Q elevado a n. Nesse caso específico, a nossa razão deu 1 sobre 10. Imagine se a gente atribuir n um valor 10. Nós vamos ter o quê? 1 sobre 10 elevado a 10. Não é verdade? Esse valor vai ser muito pequeno. E quanto mais a gente aumentar esse valor para n, mais perto de zero esse q elevado a n vai ficar. Não é verdade? Então, quando o n tende ao infinito, essa expressão q elevado a n vai ser igual a zero. Então, vamos olhar para cá.
O limite da minha soma desses termos dessa PG, quando n tender ao infinito, vai ser igual a quem? A essa expressão. E quem é essa expressão? O que foi que eu fiz aqui? Eu repeti o limite quando n tender ao infinito e eu substituí o S de n por A1 vezes Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Por quê? Porque essa é a expressão para a gente calcular a soma dos termos de uma PG finita. Mas aqui nós temos o limite de quando n tende a um infinito, ou seja, essa PG é infinita agora. E nós vimos que quando isso acontece, esse Q elevado ao n que está aqui, ó, quando n tende ao infinito, ele vai se igualar a zero. Vai se aproximar cada vez mais de zero. Vai ficar um valor tão pequeno que nós vamos dizer que ele vai ser zero. Então, quando esse Q estiver variando entre menos 1 e 1, o limite da soma, quando n tende ao infinito, nós vamos representar por isso aqui. O que foi que eu fiz? Eu substituí o Q elevado a n por esse zero. Então, se a gente resolver essas continhas, eu vou ter a distributiva, né? A1 vezes 0 dá 0, A1 vezes menos 1 dá menos A1. E eu vou repetir o denominador. Eu vou multiplicar os dois lados desse quociente por menos 1, só para organizar. Então, menos A1 vezes menos 1 é A1 positivo. E multiplicando esse denominador por menos 1, nós vamos chegar no denominador 1 menos Q. Então, pessoal, A1 dividido por 1 menos Q é a fórmula para a gente calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG infinita. Lembrando, pessoal, que essa ideia de limite nós iremos ver bastante nas aulas de cálculo, de uma forma mais, claro, abrangente. Aqui é mais uma ideia do que seja o limite, né? Então a gente traz aqui um exemplo para praticarmos. Calcule a soma dos termos da PG 1 sobre 2, 1 sobre 4 e 1 sobre 8. Reticências para dizer que essa PG é infinita. Então, vamos primeiramente, pessoal, observar o seguinte. Vamos notar que a razão é 1 sobre 2. Como é que a gente sabe? 1 sobre 4 dividido por 1 meio dá 1 sobre 2. Não é verdade? Então a razão é 1 sobre 2. A razão não tem que estar entre menos 1 e 1, a gente viu anteriormente. E realmente, 1 sobre 2 é 0,5. 0,5 está entre menos 1 e 1. Então, pessoal, a soma dessa PG infinita, nós podemos calcular pela fórmula que a gente acabou de encontrar, que é A1 dividido por 1 menos Q. E agora é só substituir o valor. A1 a gente tem e a razão a gente tem. A soma infinita, ou seja, a soma da PG infinita, esse é o sinal de infinito, né? É igual ao primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, substituindo, eu vou ter isso aqui. O primeiro termo é 1 sobre 2 e no denominador eu vou ter 1 menos a razão, que é 1 sobre 2. Então, resolvendo o denominador, né? Quanto é 1 menos 1 meio? É 1 meio, né? Então, nós vamos ter 1 meio dividido por 1 meio. Quanto é 1 meio dividido por 1 meio? Dá 1. Ou seja, se a gente somar os infinitos termos dessa PG, olha que legal. A resposta é 1. A soma dá 1. Da mesma forma que nós mostramos nas aulas passadas a relação da PA com a função afim, nós vamos trazer agora a relação da PG com a função exponencial. Então nós temos essa PG aí, 1, 2, 4, 8, 16, 32. A gente sabe que ela é uma função e que o seu domínio está nos naturais não nulos. Então, nós podemos estabelecer essas relações, né, no diagrama de Venn. Nós temos 1, 2, 3, 4 e 5, né? São os valores de n não nulos, estão no nosso domínio. E nós obtemos essa PG aqui, 1, 2, 4, 8, 16, certo? Então, o que é que a gente pode tirar disso? Nós podemos também estabelecer um termo geral, uma expressão que defina essa situação. Então, para calcular isso, nós vamos pegar o termo geral de uma PG. A partir dessa forma, a gente sabe que podemos obter qualquer termo. Eu sei que o A1 é 1 e que a razão é 2. Então vamos lá. Reescrevendo e substituindo o A1 e a razão, nós teremos isso aqui. O A1 é 1 e a razão é 2. 2 elevado a n menos 1 vezes 1 vai dar ele mesmo, vai dar 2 elevado a n menos 1. Pessoal, aqui eu tenho uma potência de uma base elevado a uma subtração.
Nós podemos reescrever isso utilizando as propriedades de potenciação como sendo o quê? Como sendo 2n dividido por 2 sobre 1. Se a gente resolver essa situação com aquela propriedadezinha do quociente de potências de mesma base, eu vou repetir a base, ó, e vou subtrair os expoentes. Vai ficar n menos 1. Então, eu não alterei nada. Então, a gente sabe, nesse denominador, que 2 elevado a 1 é 2. E para organizar, eu vou deixar assim. 1 meio de 2 elevado a n. Ficou a mesma coisa, né? Ó. 1 vezes 2 elevado a n dá 2 elevado a n. E 2 vezes 1 que tem aqui embaixo vai dar 2. Ou seja, não mudei nada. Então, nós podemos associar essa função f a uma função dada por y igual a 1 sobre 2 vezes 2 elevado a x, que é uma função exponencial, né? Então, pessoal, se a gente... que é uma função exponencial restrita aos valores naturais não nulos que x assume, né? Então, pessoal, se a gente for estabelecer o gráfico dessa PG, nós teremos um gráfico desse tipo. Esse também é o gráfico de uma função exponencial. Então, aí está a relação de uma PG com uma função exponencial. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa já o seu joinha, se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário. Até o próximo.